Bom, vamos dar início, então, a esse semestre do Astronomia ao Meio-Dia. A gente tem o prazer de receber o professor Silvio Ferraz Mello. Obrigado, professor, por ter aceitado aí o nosso convite. Tá? Eu vou fazer um pequeno resumo do histórico do professor, porque é bem extenso o currículo dele. Então, eu tentei pincelar os pontos mais relevantes e importantes. Tá? Então, o professor ele é bacharel em Física aqui pela USP. Ele fez doutorado em Ciências Matemáticas pela Universidade de Paris e é atualmente professor emérito aqui do Departamento de Astronomia. Ele é doutor honoris causa pelo Observatório de Paris e, recentemente, foi agraciado com um prêmio pela União Astronômica Americana. Tá? Uma curiosidade é que ele tem o seu nome dado pela IAU, pela União Astronômica Internacional, a um asteroide. Tá, o asteroide 1983 XF5201, que hoje é chamado de Ferraz Mello. Ele é especialista em dinâmica de sistema solar e de sistemas planetários extrasolares. Então, hoje ele vai contar um pouquinho para a gente sobre marés, satélites e exoplanetas. Obrigado. Bom, primeira coisa que vocês vão reparar é que o título que foi anunciado era só Maré e Exoplanetas, mas a riqueza dos exemplos que existem em teoria de satélites, né, e que eu vou considerar durante essa exposição, então, para ser fiel a esse fato, eu fiz uma pequena alteração no título, incluindo a palavra satélites. Bom, primeira coisa, o que é maré? Quer dizer, o que a gente sabe, todo pescador sabe o que é maré. Não, maré não é aquilo que o pescador sabe, maré é outra coisa. Maré é um fenômeno que é considerado em astronomia, em praticamente todos os campos da astronomia existem fenômenos. Por favor. Em todos os campos da astronomia acontecem fenômenos que recebem o nome de maré. A gente às vezes usa um anglicismo, né, chama isso de forças tidais, né? Embora a palavra tidal não exista em português. Né? Essencialmente, o que é? É essencialmente o seguinte: eu tenho um corpo extenso, tenho um outro corpo aqui, tá certo? Está representado por uma coisa assim que mais parece um ouriço, justamente porque é qualquer coisa que está criando um campo de forças. Então, o que acontece? Veja, essa parte, esse é o corpo que eu estou considerando. Essa parte dele está mais próxima do corpo externo do que esta parte. Então a figura está errada, vocês me desculpem. Eu fiz um erro na figura, eu preciso mudar. Né? Essa flecha devia estar aqui e essa flecha devia estar aqui. Quer dizer, a força aqui é muito maior porque está mais perto e a força aqui é muito menor do que está mais longe. A média de tudo está aqui no meio. Quer dizer, o essencial do fenômeno da maré é esse de que um corpo extenso, sob a ação de uma atração externa, né, ele vai sofrer a força mais intensamente do lado que está voltado para a origem da força do que do lado oposto. Bom, quando a gente, em vez de olhar assim um esquema, como se diz, absoluto, né, sem prestar atenção em sistemas de referência, se a gente coloca o sistema de referência aqui no centro, o que vai acontecer? Como a força aqui é maior e a força aqui é menor, né? Essa força aqui vai puxar mais do que essa, então o corpo vai tender a se distender nessa direção. E o mesmo vai acontecer do outro lado. Mais uma vez, peço desculpa por não ter percebido que na hora de fazer o desenho eu errei nas flechas. Então, para quem está no corpo, o que ele vai sentir é esta parte do corpo tendendo a se afastar do centro e essa parte do corpo também tendendo a se afastar do centro. Né? Isso é importante, porque eu tenho, então, a força, né? O corpo está sendo estendido nessa direção, mas também na direção oposta, né? Mas também do lado oposto. Um exemplo que a gente pode... Então, isso vai acontecer. Então, se o corpo está sendo submetido a essa tensão, o normal do corpo
Eu estou pensando isso aqui um corpo extenso qualquer, um sistema qualquer. Isso pode ser um satélite, isso pode ser uma galáxia. Tá certo? Sempre você vai ter essas forças, uma ação de um campo externo, a ação do campo externo tende a dilatar o corpo na direção em que o corpo externo se encontra. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Né? Se eu tinha um corpo que era originalmente esférico, e esse corpo está sob a ação de um campo gravitacional criado por um corpo no exterior aqui, ele vai se distender nessas duas direções e vai se encolher nesta direção. Quer dizer, isso é o efeito de maré. Bom, a maré do pescador, eu tinha dito que não era maré, então, também é maré. Só que lá é um caso muito específico de um corpo de água que está em cima de um corpo relativamente sólido. Né? E aí acontecem coisas que o pescador sabe. Né? O pescador sabe que existem duas marés por dia. Né? Existem uma pré-mar, uma baixa-mar, uma pré-mar e uma baixa-mar. Porque ele está parado num determinado ponto aqui, ele está vendo a maré alta, o corpo está girando, ele vai parar do outro lado, ele vai ter outra maré alta quando ele estiver do outro lado. Né? Isso aí, então, a maré alta se sucede a cada 12 horas. Na Terra. Né? Pegando um corpo um pouquinho mais simétrico, né, ele tende agora a formar uma figura bastante conhecida em astronomia, que é chamada de elipsoide de Roche. Né? O corpo tende a se transformar, a adquirir uma forma elipsoidal por causa das forças de maré de um corpo distante aqui. Né? Esse é o modelo simétrico, é o modelo que a gente mais usa nas aplicações, mas nem sempre é possível, né? Em determinados casos, quando a gente tem que considerar um corpo muito próximo, a gente tem que considerar que a coisa não é simétrica e a deformação do lado do corpo que está atraindo é muito maior do que a que está acontecendo do lado oposto. É interessante que isso tem sido necessário no estudo do movimento de alguns asteroides, né? Porque existem sondas que vão visitar os asteroides, então é preciso conhecer com bastante precisão como é que o asteroide responde à maré, asteroides duplos, né? Como é que um responde à maré criada pelo outro, como é que ele responde à maré de um campo externo. Bom, então, se a gente não considera a rotação do corpo, se a gente esquece que o corpo está rodando, a gente pensa só no corpo como um fluido, o que acontece é que o corpo vai se deformar. Né? Tem o ouriço externo aqui atraindo, né? E o corpo aqui vai adquirir uma forma, então, elipsoidal, uma fórmula aproximadamente elipsoidal. Né? Nesse caso aqui, quando eu te tiro a rotação, aquilo que a gente chama de elipsoide de Roche, degenera no sentido em que se existe um corpo atraindo lá e esse não está rodando, os eixos perpendiculares a essa direção, quer dizer, tanto o eixo C como o eixo B, vão ser iguais. Então o elipsoide vai ser um elipsoide com dois eixos iguais, e um elipsoide com dois eixos iguais recebe o nome de esferoide. Então isso é chamado de esferoide de Jeans. Bom, desde Roche a gente sabe calcular qual é o achatamento desse asteroide, o alongamento equatorial desse asteroide. Né? Quão ovalado fica o equador do asteroide. E a gente, né? Define, então, o achatamento como sendo, no fundo, a relação de eixos menos 1. Ou, se quiserem, o eixo maior menos o eixo menor dividido por um dos dois eixos. Isso é o achatamento. E a gente sabe calcular desde o Roche, quer dizer, Roche é começo do século XIX, quer dizer, uma coisa bastante antiga. Desde o Roche a gente sabe calcular qual é o valor desse achatamento. Né? 15 quartos, a relação das duas massas, que é a massa do corpo externo e a massa do corpo interno, o raio equatorial desse corpo, dividido pela distância entre os dois corpos, tudo isso ao cubo, multiplicado por um fator aqui que depende da distribuição de massas aqui. A gente não precisa necessariamente supor
que se trata de um corpo homogêneo. A gente pode ter uma certa distribuição de massas. Bom, a maré elástica, essa maré que eu estou considerando aqui, então, um fluido que se deforma em função de um agente externo, a maré elástica ela é completamente simétrica, né? Isso aqui tem simetria de rotação. Então, quando eu considero, eu não estou considerando a força com que, bom, tudo bem, eu estou considerando a força com que este corpo atrai aquele. Então, o que é que acontece? Essa força vai ficar exatamente sobre a linha que une os dois corpos. Bom, isso significa que se eu quiser calcular, por exemplo, efeitos, né, de torque, né, como é que a rotação desse corpo vai ser afetada, por causa da simetria, as torques dessas forças, os momentos das forças, para falar em português, são iguais a zero. Por outro lado, se eu calcular qual é o trabalho que essa força vai realizar quando esse corpo está se movendo, eu vou ver que a energia do sistema é conservada. Quer dizer, então, quando eu tenho uma maré elástica, ela é totalmente simétrica e ela não gera, ela vai alterar o valor dessas forças, obviamente, mas muito pouco. Quer dizer, a deformação vai simplesmente fazer uma pequena alteração quantitativa nesses vetores. Ele não vai fazer uma alteração que dê origem a outros fenômenos. Bom, mas, se eu considerar que um dos corpos está rodando, né, supõe que esse corpo aqui, então, está rodando. Eu acho chato quando eu estou sentado aí, que a gente passa o tempo todo procurando onde é que está a luzinha vermelha, né? Tá certo? Porque isso aqui é tão fraco que a gente perde mais tempo procurando a luzinha vermelha do que sobre o que está sendo falado. Então, o que acontece? Esse corpo aqui está girando, tá? Muito bem, se ele é um fluido perfeito, ele vai estar girando e a deformação não vai mudar de lugar. Né? O corpo vai estar, né? Que nem aí de novo pensando na maré do pescador, né? Eu tenho a maré alta, ela está teoricamente, digamos assim, embaixo da Lua. Isso não é verdade, mas não importa. Ele está teoricamente embaixo da Lua, né? A Terra está girando, mas aquele calombo continua embaixo da Lua. O calombo não muda de lugar, tá certo? Quer dizer, esse corpo aqui está girando, mas o calombo está sempre apontado nessa direção. Isso enquanto eu suponho que é um fluido perfeito. Mas se eu suponho que isso aqui não é um fluido perfeito, que existe alguma certa viscosidade, pelo menos nesse fluido, então o que vai acontecer? Se esse corpo está girando, né, para ele manter essa forma, ele tem que, digamos assim, se adequar à nova situação. Ele não vai fazer isso instantaneamente. Isso leva um certo tempo. Então, o que vai acontecer é que se eu tenho um corpo girando, ele vai ficar uma coisa assim, né? Ele vai continuar sendo aproximadamente um elipsoide, mas esse elipsoide não vai estar orientado exatamente para o ouriço lá fora, tá certo? Ele vai sofrer um pequeno desvio. Bom, se eu considerar agora essa figura não tem mais simetria. Eu quebrei a simetria por causa da viscosidade do corpo. E se eu quebrei a simetria, né, essa parte aqui vai atrair mais o corpo do que essa parte que está embaixo, né? Ela tem um calombo para aquele lado, essa aqui não tem. Isso vai criar uma pequena componente transversal na força. E quando eu pego o conjunto das forças, o que eu vou ver é que, de fato, aqui eu tenho uma força. Aquela força que está lá, ela vai se inclinar um pouquinho para cima, e essa força para cá, ela vai se inclinar um pouquinho para baixo. Quer dizer, eu quebrei a simetria do sistema. E ao quebrar a simetria do sistema, o que acontece é que as forças não apresentam mais o aspecto simétrico que era visível lá em cima. Bom, então agora, isso aqui agora virou... Isso aqui era um par de forças que, exatamente, princípio de ação e reação, uma para um lado e outra para o outro. Tá certo? Mas agora eu tenho um binário de forças. Né? Eu tenho essa força aqui e essa força aqui. Então,
A gente sabe que se a gente pegar o módulo da força e multiplicar vetorialmente pelo vetor que vai de um corpo a outro, a gente tem um momento das forças. E o momento das forças vai fazer com que varie o momento angular do sistema. Tá certo? Então nós vamos ter aí um fenômeno evolutivo. Veja, isto aqui, né, se esse corpo está girando para cá, né, ele vai ter uma componente então aqui para cima, esse corpo aqui vai ser acelerado nessa direção. Então o sistema vai evoluir. Bom, eu não vou entrar nos detalhes do cálculo dessas forças, não é complicado, mas ao meio-dia fazer conta não é bom para a digestão, né? Ou nem como aperitivo. Então, vamos às aplicações. Eu acho que o caso mais simples que nós temos, né? Aqui é a Terra, aqui é a Lua. Então, o que acontece? Primeiro, um dos efeitos disso é que a Lua é sincronizada. Bom, eu vou inverter um pouco o exemplo. Eu vou dizer, aqui é a Lua, aqui é a Terra. Tudo que a gente faz em teoria de marés, que a gente considera dois corpos, em primeira aproximação, não interessa quem é quem. É a mesma coisa. É idêntico. Eu tenho a maré o corpo A criando uma maré no corpo B, está desenhado aqui, mas esse corpo também está criando uma maré naquele. Então, eu tenho um fenômeno perfeitamente simétrico. E para não escrever tudo duas vezes, a gente põe um só, né? E diz, como eu estou dizendo agora, ora eu vou dizer que isso aqui é a Lua e isso aqui é a Terra, outras vezes vou dizer que aqui é a Terra, aquilo lá é a Lua. Eu posso trocar. Por quê? Porque a física dos dois é exatamente a mesma. Só vão mudar os números dos resultados das contas que eu vou fazer. Então, o que acontece? Primeira coisa, aqui é a Lua. Criou esse binário aqui. Esse binário aqui vai fazer com que apareça na Lua um torque nesta direção, um torque tendendo a girar a Lua nessa direção. A Lua vai tender a girar para lá. Quer dizer, vai tender a girar para lá em bilhões de anos. Quer dizer, o sistema vai procurar se acomodar de uma tal maneira que ele volte a essa posição. Mas ele não pode fazer isso enquanto esses dois corpos estiverem se movendo com velocidades diferentes. Ele só vai fazer isso agora se as duas rotações tiverem a mesma velocidade. E isso já aconteceu com a Lua. Hoje, o que acontece com a Lua? A Lua tem uma velocidade de rotação, a Lua tem um período de rotação, vamos dizer assim, que é de 27 dias e qualquer coisa, 28 dias. E a Lua dá uma volta ao redor da Terra, ou se eu estiver na Terra, se eu estiver na Lua, a Terra dá uma volta ao redor da Lua em 28 dias. Então, embora eu tenha a rotação, no caso da Lua, a Lua está girando, o que acontece é que como a Terra está andando na sua órbita com a mesma velocidade angular, esse torque não vai mais se formar, ele vai ficar desse jeito. Porque a Lua vai estar girando aqui, mas esse corpo também está indo para lá, de modo que os dois continuem sempre alinhados. Isso vocês têm, é o fenômeno que a gente diz que a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra. Quando a gente olha para a Lua, está lá o São Jorge. Não tem, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias. Se eu estiver vendo as coisas da Lua, eu estou vendo exatamente as mesmas crateras hoje que eu vou ver daqui a 15 dias, que eu vou ver daqui a 40 dias, que eu vou ver o que eu vi há um ano atrás. Não muda. Por quê? Porque a Lua está girando assim. Ela está girando ao redor da Terra, mas ela está girando com a mesma velocidade com que ela está se movendo ao redor da Terra. Então ela mostra sempre a mesma face para a Terra. E essa sincronização se deu exatamente porque, nos primórdios, a Lua, num determinado momento, estava rodando muito mais depressa, mas ela, pouco a pouco, foi sendo freada por causa desse binário, e esse freio, então, mudou a velocidade de rotação da Lua até que ela se igualasse ao movimento orbital. Então, primeira coisa, se a Lua é sincronizada, o período orbital da Lua é igual ao período de rotação da Lua. E a Terra, acontece a mesma coisa? Sim, a Terra acontece a mesma coisa. Agora eu vou trocar. Aqui é a Terra, aqui é a Lua.
A Terra dá uma volta ao redor do seu eixo em 24 horas. A Lua dá uma volta ao redor da Terra em 28 dias. Então, a Lua é muito mais lenta. Então, a Terra está girando aqui, ela está girando muito mais depressa do que o movimento desse corpo. Então, vai se formar esse binário. E esse binário, a gente pode calcular qual é a variação do momento angular do sistema devido a esse binário, e a gente vai ver que a Terra está sendo brecada pela Lua. O fato da Lua estar girando mais devagar que a Terra e de existirem marés que a Lua gera sobre a Terra, faz com que a Terra seja brecada. O que a Terra significa a Terra ser brecada? A Terra ser brecada significa que ela está rodando cada vez mais devagar. A Terra está rodando cada vez mais devagar e a gente sabe medir isso. E a gente sabe que o dia aumenta em 2 milissegundos a cada século. Por isso que vocês têm aí essa coisa chata que os astrônomos inventaram, de vez em quando tem um dia que, em vez de durar 24 segundos, o dia vira 24 segundos mais um segundinho no final. Eles ficam tentando, o que é uma coisa que... são aquelas coisas que a gente faz depois de muito tempo e que não tem a menor razão de ser, tá certo? É uma firula que não tem sentido. Eles ficam tentando acertar o relógio Terra com um relógio que dê o tempo de verdade. Como a Terra está mudando a sua velocidade de rotação, a duração do dia muda e a gente é obrigado então a fazer essas mexidas na escala, essas mexidas espúrias e inexplicáveis na escala de tempo. Existe um conservadorismo muito forte em alguns ramos da astrometria, que faz que mesmo agora que a gente compreende melhor os fenômenos, continua agindo como no tempo que não os compreendia, como no tempo que tinha outras coisas. Esse segundo intercalável, às vezes é chamado de segundo bissexto, por anomalia ao dia 29 de fevereiro, que é o dia bissexto, é absolutamente desnecessário. Só serve para atrapalhar a questão da contagem de tempo. Bom, a outra coisa que acontece é a seguinte. Essa forcinha aqui, para cima, ela está fazendo com que a Lua ande mais depressa. A Lua se acelere para cima. Existe uma coisa muito curiosa, existe um paradoxo curioso, que a gente nota muito bem, por exemplo, nos satélites artificiais. Quando você tem um satélite artificial rodando ao redor da Terra, tá certo? Quando ele começa a entrar na atmosfera da Terra, ele começa a ser brecado pela atmosfera da Terra. Então, digamos, ele está dando uma volta ao redor da Terra em 1h e 30 minutos, 90 minutos exatos. Ele começa a ser brecado. Quer dizer, tem atmosfera aqui, ele está atravessando a atmosfera, ele recebe então o vento na cara, tá certo? Então ele começa a ser freado. O que acontece é que o período aumenta, ele começa a cair. Esse breque derruba o satélite. Então, dali a algum tempo, ele vai estar dando uma volta não mais em 90 minutos, mas em 89, em 88, até cair de vez na atmosfera da Terra. Aqui acontece a mesma coisa, só que ao contrário. Se eu estou acelerando a Lua, ela vai tender a se colocar, ela vai tender a se afastar da Terra. Ela vai tender a se afastar da Terra. E isso a gente hoje tem uma coisa muito importante, nos últimos 30 ou 40 anos, é que as várias missões, tripuladas ou não tripuladas, que estiveram na Lua, deixaram na Lua tapetes refletores. Um tapete de alumínio, por exemplo. Deixou aquele tapete de alumínio na superfície da Lua. Então, a partir daqui da Terra, a gente solta um feixe laser que vai lá, bate no refletor e a gente enxerga o reflexo dele na volta. E consegue medir o tempo que a luz levou para ir até a Lua e voltar da Lua. Quando a gente faz isso, a gente está medindo a distância. Porque se eu sei quanto tempo o feixe luminoso levou para ir até a Lua e voltar da Lua, a gente consegue medir essa distância, a distância da Terra à Lua em cada instante, com uma precisão extremamente alta. E a gente hoje sabe que a Terra se afasta
eu vou multiplicar aqui por 1000, então vai ficar 38 metros a cada 1000 anos. 4 metros por século. A Lua está se afastando da Terra 4 metros por século. Então, o movimento da Lua está se tornando um pouco mais lento, porque a órbita está se expandindo. Né? Outra coisa que a gente pode saber, bom, eu não vou entrar nesse detalhe, porque ele é muito técnico e muito pequeno, é que a órbita da Lua sofre também uma pequena modificação na sua forma. Bom, como eu falei, isso aqui é medido com uma boa precisão, né? Isso aqui também é medido com uma boa precisão, mas, de qualquer maneira, tudo isso é hoje. E como é que isso é uma coisa através dos tempos? Bom, a gente tem que procurar os registros paleontológicos. Os meus colegas astrofísicos às vezes dizem, porque pode ter havido um gamma ray burst que afetou uma porção de coisas na Terra. Eu sempre respondo, então vai procurar. Porque se existia um gamma ray burst na vizinhança da Terra, em algum lugar existe o registro disso na Terra. Como existe o registro de que caiu um asteroide na Terra há 65 milhões de anos. Né? Aquele que caiu na época, que foi responsabilizado pela extinção dos dinossauros. Como é que a gente sabe? A gente sabe porque, cavocando o chão, a gente vai achar uma camada de irídio exatamente na separação entre o KT, como é que é? Terciário e Cretáceo. Exatamente na separação entre o Cretáceo e o Terciário, né, nas camadas geológicas, eu acho lá uma camada de irídio. Na Terra não tem irídio nessa proporção. Aquele irídio está lá porque caiu. Caiu de onde? Aí até aquilo que o popular responderia está certo, caiu do céu. Está certo? Caiu do céu. Quer dizer, foi um asteroide que bateu na Terra, jogou toda a sujeira dele, invadiu a atmosfera da Terra e depois foi se depositando aos poucos e formou aquela camada. Se houve algum dia um evento de gamma ray burst perto da Terra, procura que em algum lugar vai ter sinal. É uma questão de procurar. E isso que eu estou falando aqui, a gente acha os sinais. Por exemplo, corais. Isso coisa que a gente já conhece muito antes de ter aqueles valores tão precisos. Quando a gente pega, um coral tem a seguinte característica, o coral é um bicho, tá certo? Que cresce, né, todos os dias. Né? Todo dia o bicho cresce um pouquinho. Né? E depois, com o tempo, aquele bicho vai se calcificando, vai ficando que nem uma rocha. Claro, dia quente ele cresce mais, dia frio ele cresce menos. Né? Então ele tem uma reação diferente de acordo com a temperatura. Então, quando a gente olha a gente corta um recife de coral, o que a gente vê o recife de coral é uma porção de camadas. E camadas que não são a mesma espessura, porque elas dependem de parâmetros do dia, né? Daquele dia que ele estava crescendo. E um desses parâmetros é a insolação. Né? Então, quando a gente olha essa estrutura aqui, começa a medir, digamos, a largura, começa a contar o número de camadas, o que a gente vê é o seguinte, que num coral do Devoniano, a gente vê 2 ciclos, né? Tem um ciclo anual, verão e inverno, e tem um ciclo diurno, dia e noite. Né? Então a gente consegue ver que no Devoniano, há 380 milhões de anos, a gente acha cerca de 400 estrias correspondentes ao crescimento de um dia em cada ano. Tá certo? Isso significa que naquela época o período de a rotação da Terra estava oscilando. Estava oscilando? Não, perdão, ela tinha um valor, ela não estava oscilando, é que a gente não sabe o valor. Ela tinha um valor que a gente sabe que está entre 21 e 23 horas. A gente não sabe exatamente qual é o valor a partir daí. Quando a gente pega um outro um pouco mais recente, do Pensilvaniano, 300 milhões de anos, a gente vai encontrar que o dia nessa época tinha 23 horas, em vez das 24 horas de hoje. Existem coisas mais curiosas, mas com resultados não tão... né? Esses são resultados altamente positivos. Existem alguns que dão alguns resultados que a gente não sabe interpretar. São os náutilos, né? Esses fósseis. Porque o náutilus é um bicho que vive no mar. Né? E o que acontece é que ele oscila entre partes fundas e partes mais rasas do mar.
né? E ele está fazendo isso não é para o passeio, para procurar comida, né? Tá certo? Então o que acontece? Quando a Lua está cheia, o mar está mais claro, ele vai mais fundo. Acontece que esse fato dele ir mais fundo, né? Ele vai encontrar outras temperaturas, tá? Vai haver variações no ambiente em que ele está crescendo, nadando, vai fazer com que camadas que existem na crosta, na carapaça do Nautilus, tá certo? Isso aqui é uma concha, o bicho vive aqui dentro, né? Se apresentam esse mesmo tipo de fenômeno. Só que aí com uma coisa a mais. A gente tem uma associação que permite associar o número de dias ao número de dias de uma lunação. Quanto tempo demora entre duas luas cheias. E a gente chega a resultados, às vezes, um pouco absurdos, né? Os primeiros artigos que saíram do Nautilus, é lógico que eles devem ser tomados com cautela, têm que ser melhor interpretados, indicariam que há 400 milhões de anos a distância da Terra à Lua teria sido metade do que ela é hoje. Bom, isso é uma coisa que eu dou, é um resultado medido, mas não é isso que a gente acredita, né? A gente acredita que realmente a Lua está se afastando da Terra, há 400 milhões de anos ela estava muito mais próxima, mas não tão mais próxima quanto é indicado aqui. Existem outras coisas, né? Os estromatólitos. Os estromatólicos são esses bichos aqui, né? Que são muito importantes porque eles estão no início da cadeia evolutiva na Terra, né? Porque foram eles que começaram a fixar carbonatos e soltar o oxigênio que transformou a Terra num planeta habitável. Aqui também ele se forma por camadas, e quando a gente vai medir as camadas dele, né, tem esses estromatólitos que eu estou me referindo aqui, eles de 850 milhões de anos, eles são do sul da Austrália, eles indicam que o ano tinha 410 dias nesse tempo. Quer dizer, a duração do dia, 850 milhões de anos, era 21 horas. E existem, agora estão se usando mais, em vez de usar animais, usa rochas mesmo, arenitos, né? O arenito é formado por areia que se deposita no fundo do mar e que vai se apertando e vai formando também camadas, né? E aí as camadas são associadas sobretudo ao movimento dos mares, né? O movimento de ondas de vai e vem, e também lá é possível fazer determinações, tanto que eles arriscam até uma coisa um pouco mais precisa, né? Eles colocam uma decimal aqui, né? Um dia teria 21,9 horas, quer dizer, aproximadamente 22 horas, a 620 milhões de anos. Bom, e tudo isso como resultado do fato de que a rotação da Terra está sendo freada pelo fato de que a Lua está aí e a Lua provoca marés na Terra e essas marés dissipam uma parte de energia de rotação da Terra. Outro exemplo, Io. Io é um satélite de Júpiter, né? A grande descoberta das sondas Voyager foi de que Io está repleto de vulcões, né? Essas coisas aqui são lava, são lagos. Essas coisas pretas são lagos de substância líquida, né? Quer dizer, tem um vulcão por aqui, o vulcão está por aqui em algum lugar e a lava está descendo. Só que a lava não é magma derretido que nem na Terra. Lá é sobretudo enxofre. A lava é um sulfeto qualquer que está liquefeito, né? Então tem aqui, por exemplo, todo um derrame na Terra a gente chamaria de cinzas, né? O pó, coisa que saiu de um vulcão que estava aqui no meio, né? E que sujou toda esta parte do Io. Como é que se explica isso? Isso se explica da seguinte maneira. Io está numa órbita elíptica. Ele dá uma volta, ele dá uma volta completa ao redor. Ele dá uma volta completa ao redor de Júpiter em aproximadamente 1 dia e 20 horas, 1,7 dias mais ou menos. Mas a órbita é elíptica, pouco elíptica, mas elíptica. Então o que acontece? Quando ele está nessa posição, ele está perto de Júpiter, né? Ele tem uma certa maré, ele está distendido desse jeito.
Mas quando ele está do outro lado, a maré é mais fraca, porque a distância é maior. Tá certo? A maré é mais fraca, porque a distância é maior. Então ele está distendido, mas um pouco menos. Então o que acontece com ele? Ele está fazendo isso, né? Tá certo? Estica, encolhe. Estica, estica, encolhe. Estica, encolhe. Estica, encolhe. Isso a cada 40 horas aproximadamente. Né? Ele tem um ciclo desses a cada 40 horas. Né? O que acontece? Esse estica, encolhe que acontece aqui, esse fenômeno de maré, faz com que seja gerado calor no interior de íon. E esse calor pode ser medido, né? Porque agora a gente faz visitas a íon e pode olhar, pode medir temperatura na superfície de íon, tudo isso, corresponde a 100 a 200 terawatts. Quer dizer, é uma quantidade de calor imensa, né? Que responde por todos esses vulcões que a gente observa em íon. E esse calor é produzido pelas marés de Júpiter, que Júpiter provoca em íon. Se a gente for para Encélado, a gente vê a mesma coisa. Não vê os vulcões, mas vê uma espécie de plumas, tá vendo? Isso aqui no Polo Sul no Polo Sul de Encélado, né, existem plumas, né? Existe que nem um geyser de vapor, né? Que nem um vapor de água sendo soprado do satélite para fora. E isso também foi medido e sabe-se que isso corresponde. Para fazer isso, precisa estar sendo produzido no interior de Encélados entre 5 e 15 gigawatts de energia. Mas a gente não tem, as teorias que existem por aí não são capazes no caso de íon, a teoria permite calcular direitinho qual é o valor observado, mas no caso de Encélado, as teorias de maré que existem por aí dão valores bem menores do que esse quando a gente calcula qual é a energia que está sendo dissipada no sistema. Recentemente, em Europa também, observações do Hubble de hidrogênio mostraram acúmulos bem na superfície, né, indicando que provavelmente em Europa também a gente tenha plumas, embora elas não tenham sido vistas, né, como tais, a gente tenha plumas iguais às de Encélado. A maré é só a maré devido a Júpiter, mas o efeito da maré deveria circularizar esta órbita. E o efeito deveria desaparecer. Tá certo? Mas como existem outros satélites que têm movimentos ressonantes com os movimentos de íon, então o que acontece é que há uma redistribuição de momento angular no sistema e essa excentricidade do movimento se mantém. Né? Quer dizer, os outros são considerados nesse ponto, não como força de maré, porque eles são muito pequenos. Né? Tá? No caso de Europa, né, a gente vai calcula-se também, né, porque tem aqui na Europa, segundo dos satélites. Agora, Ganymede e Calisto não tem nada de excepcional. Bom, vamos falar um pouco de exoplanetas. Em exoplanetas, existe bastante coisa para falar, tá certo? Mas existe um problema sério, a gente não consegue ver os exoplanetas. A gente sabe onde eles estão, a gente descobre os exoplanetas, a gente conhece uma série de dados sobre eles, mas eles estão muito longe para que possam ser visíveis. Né? Apenas um ou outro caso de grandes planetas muito distantes da estrela é que foi possível fazer imagens a partir da Terra do sistema mostrando o planeta. Mas, em geral, não. Isso aqui, então, é um desenho. Isso aqui é um desenho de um exoplaneta que se chama Corot 7b. Corot 7b é um dos planetas descobertos pela missão Corot. Ele dá uma volta ao redor do planeta em pouco mais de um dia. Ele é muito rápido, ao redor da estrela. Em um dia, 0,7, não, em um dia, 0,7, ele dá uma volta completa ao redor da estrela. Tá? Então, o cálculo mais elementar mostra que ele deve ter sincronizado. Da mesma maneira que a Lua está sincronizada, tem o movimento dela sincronizada,
esse planeta deve estar sincronizado também. E sincronizado significa o quê? Que ele está girando ao redor da estrela, e ele está girando sempre mostrando a mesma face para a estrela. Tá certo? A sincronização é isso. Bom, mas nesse caso, né, no caso da Lua com a Terra, isso é mais ou menos inócuo, mas aqui esse planeta está girando muito próximo de uma estrela de 1 milhão de quilômetros, mais ou menos, de uma estrela como o Sol. Então, o que acontece é que ele acaba se aquecendo extremamente de um lado, enquanto ele fica gelado do outro. Né? E como ele mostra sempre a mesma face para a estrela, né, esse efeito vai se reforçando a cada movimento. Né? Então a gente espera ter aqui um lago de lava, depois uma região bastante quente, né? Um terminador aqui e uma região gelada do outro lado. E isso pelo efeito da maré que a estrela causa no planeta. Né? Bom, a gente pode também calcular, né, fazendo um desenho do planeta, né, olhando as coisas com elipsoide de Roche. Né, esse planeta é um planeta um pouco maior que a Terra, o raio dele é de aproximadamente 11 mil quilômetros, o da Terra é aproximadamente 7 mil quilômetros. Né? Então a gente calcula aquele fator que eu mostrei lá no começo, que dá o achatamento, e a gente vê que as forças nesse planeta, né, a força de maré agindo sobre esse planeta, distende o planeta na direção da estrela de aproximadamente 280 quilômetros. Quer dizer, o planeta tem 11 mil quilômetros de diâmetro, só que se eu considerar o diâmetro dele ao longo dessa direção, eu encontro um valor, o diâmetro é 2 vezes 280, 560 quilômetros maior do que o valor médio. Enquanto que se eu olho na direção do polo, eu vou encontrar um valor um pouco menor, da ordem de 210 quilômetros. Né? Isso é quanto esse planeta está deformado pelo campo de maré devido à estrela. Bom, a parte da evolução orbital dos exoplanetas, em geral, ela está associada à maré na estrela. Né? A gente tem a estrela aqui, agora tem a estrela aqui e o planeta aqui. Então, a estrela está girando, e pelo fato da estrela girar, vai aparecer, né, o sistema vai ficar desalinhado, vai aparecer um torque. Bom, agora, isso é, apesar de... Eu estou usando a mesma figura, mas eu precisaria fazer uma pequena mudança nessa figura. Porque é um erro que foi feito muito frequentemente muito frequentemente quando se começou a estudar maré em exoplanetas, né, existe um monte de artigos que pegaram a fórmula com que a gente estuda a evolução, por exemplo, da Lua ao redor da Terra, ou de Io ao redor de Júpiter, e aplicaram a fórmula para um planeta. Errado. Por quê? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por uma razão simples. Os planetas giram muito depressa. Júpiter tem um período de 9 horas, a Terra tem um período de 24 horas. As estrelas, em geral, giram devagar. A rotação das estrelas é de muitos dias. Então, o que acontece? No caso dos satélites, né, o planeta gira muito depressa, muito mais rápido do que o satélite está se movendo, então há um deslocamento nesse sentido. No caso dos planetas, inverte. Como os planetas têm uma rotação lenta, né, e as órbitas são órbitas muito curtas, né, os períodos desses planetas próximos são de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então o que acontece? É este aqui que vai andar depressa, né, e mais depressa do que a rotação. Então o efeito vai se dar, mas vai haver uma inversão dessa figura. Né? Eu preciso inverter essa figura. Eu não cheguei a fazer novo desenho. Né? A figura de verdade para o caso dos planetas, né? Eu tenho que... né? Existe um truque que diz, bom, numa eu estou vendo de cima, no outro eu estou vendo de baixo, dá na mesma. Tá certo? Quer dizer, não, são coisas diferentes. Né? Porque
a estrela está rodando muito mais lentamente do que aquele planeta que está andando na sua órbita, e isso inverte as coisas. Então, enquanto que nos satélites a maré do planeta afasta o satélite, como eu falei do caso da Lua, a Lua está se afastando da Terra. No caso dos exoplanetas, por causa dessa mudança de sinal que eu me referi, né, da estrela estar rodando mais devagar, tá certo? É a maré na estrela que vai derrubar os exoplanetas. Os exoplanetas não vão se afastar da estrela como os satélites estão se afastando dos planetas. Eles vão cair para a estrela, né? Então, de um modo geral, os exoplanetas próximos estão caindo sobre a estrela. Um exemplo aqui é o sistema Corot 3. Né? No sistema Corot 3, né? E nesse gráfico aqui eu coloco o período orbital, o período de rotação do planeta e o período de rotação da estrela. Né? Então, o que eu vejo? Logo no início, né? E isso aqui, o início foi feito aqui há 4 bilhões de anos, que é mais ou menos um número próximo da idade dessa estrela, desse sistema. Então, o que acontece? Logo no início, né, quando a estrela ainda está rodando depressa e o sistema está também rodando, né, as condições do sistema não vão importar muito, o período de rotação do planeta e o período orbital se aproximam. Né? Eles ficam mais ou menos iguais, está vendo? Eles ficam mais ou menos iguais. Quer dizer, acontece aquilo que eu mostrei no Corot 7, né? O planeta está girando e mostrando sempre a mesma cara para a estrela. E a estrela, que inicialmente tinha uma certa velocidade, né? As estrelas, quando se formam, né? O período de formação dos sistemas, tudo se forma junto. As estrelas se formam com períodos da ordem de 1, 2 dias. A rotação inicial das estrelas é muito, muito rápida. O que acontece é que ela tem este planeta aqui, né? que está gerando uma maré sobre ela. E essa maré sobre ela vai começar a frear a rotação da estrela. Né? Então eu vejo aqui o período da estrela nessa simulação aumentando. Né? E há uma tendência, nesse caso hipotético, o sistema não vai durar tudo isso, né? Em que em 10 bilhões de anos tudo vai ficar, né? Tudo vai ficar sincronizado. Né? Todos os movimentos desse sistema vão ficar sincronizados. Bom, isso aqui é uma estrela F3, que é uma estrela inativa. Se eu considero uma estrela ativa, né? Se eu considerar, por exemplo, então, o sistema Corot 16, pego a estrela, que é uma estrela G5, é uma estrela que nem o Sol, tem manchas, né? Tem vento solar, né? Tem matéria a ser ejetada pela estrela. Essa matéria carrega momento angular com ela, ela freia o movimento da estrela. Então, nesse caso aqui, que é um planeta relativamente menor do que os outros, é um Saturno, quer dizer, meio Júpiter aproximadamente. A estrela é uma estrela ativa. O que acontece é que o vento estelar breca a rotação da estrela e a rotação da estrela acaba sendo muito pouco afetada pela maré. Vejam, eu tenho aqui o período orbital e o período de rotação do planeta. Eles estão tendendo a se aproximar um ao outro, mas estão tendendo mais lentamente que no outro caso, porque no outro caso eu tinha pego um planetão, que a rigor nem é mesmo um planetão, é uma anã marrom, com cerca de 15 ou 20 vezes a massa de Júpiter. E aqui eu estou pegando um planetinha menor que tem só metade da massa de Júpiter. Então o efeito da maré que ele provoca na estrela é muito menor. Então está sincronizando a rotação dele, mas está sincronizando lentamente. Tá certo? E ele está um pouquinho afastado da estrela também, o efeito não é acelerado. E por fim, um outro efeito que acontece devido à maré é a variação na excentricidade dos exoplanetas. Os exoplanetas, a excentricidade deles tende a diminuir. O planeta inicialmente, bom, a gente não sabe como, ele entra numa órbita extremamente alongada, né, uma elipse extremamente alongada que passa perto da estrela, e aí os fenômenos de maré, quando ele passa perto da estrela, vão fazendo com que essa órbita, pouco a pouco, vá se circularizando. Né? A rigor, o que acontece é que quando ele passa perto da estrela, o efeito da maré breca um pouco o movimento,
Então, quando ele volta para longe da estrela, ele já não vai mais tão longe como onde ele estava antes, ele vai um pouco menos, né? Então, ele vai fazendo uma espiral, ele vai espiralando em direção à estrela dessa maneira, né? E o que a gente vê aqui é um exemplo, por exemplo, no sistema Corot 5, né? A estrela Corot 5b, em que várias simulações de excentricidade mostram que essa excentricidade, em algum momento que a gente não sabe precisar muito bem, mas a idade desse sistema é aproximadamente 6 a 8 bilhões de anos, né? Um pouco antes, depois disso, essa excentricidade estava bastante alta, 0,8, a órbita estava bastante esticada, e essa órbita foi se circularizando, né? A excentricidade foi diminuindo, e ela está tendendo lentamente a se transformar numa órbita circular, né? Daqui a uns 4 bilhões de anos, essa órbita vai ter uma excentricidade bem próxima de zero, né? Esse é o outro tipo de efeito que a maré provoca na evolução dos exoplanetas. E aqui terminamos. Nessas observações do Corot, vocês veem exoplanetas e identificam seguindo várias técnicas. Mas vocês conseguem ver satélites desses planetas? Não. Não. Não existe nenhum satélite descoberto até hoje. Até hoje, né? Não. Porque talvez... Nem desses, nem dos outros, hein? Nem dos Kepler, nem nada. É, né? Não, porque eu estava pensando aqui, enquanto você estava expondo, estava pensando o seguinte, talvez alguns desses efeitos possam ser também possam ser usados para prever se o planeta tem satélite ou não. No seguinte sentido, por exemplo, no caso da Terra. No caso da Terra, a gente sabe que a maior maré é provocada pela Lua e não pelo Sol. E isso cria certas peculiaridades, né? Então, pelo fato de não observar satélites, nós fazemos uma teoria só baseada no planeta, estrela, a existência de um satélite que foi observado ou que não foi observado, suponha que ele não foi observado, mas que ele exista, pode ser utilizado em alguns desses resultados, principalmente para um satélite para um planeta tipo Terra, para prever a existência do satélite, usar a teoria no sentido inverso, como o Le Verrier usou, por exemplo. Sim. Entendeu? Não, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Primeira questão da deformação. A deformação é calculada, não é observada. Veja, tudo que a gente enxerga, vamos pegar esse Corot, por exemplo, tudo que a gente enxerga desses planetas, tá certo? Aliás, tudo que a gente enxerga nesse caso é o brilho da estrela. E quando o planeta passa na frente, a gente vê uma diminuição do brilho da estrela. Quer dizer, se o planeta fosse cúbico, em vez de esférico, seria exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu não tenho condições de fazer nenhum tipo de mensuração nos planetas, por exemplo, de quanto é essa deformação devido à maré. Essa é uma parte da resposta. A outra parte da resposta é a seguinte. Você citou a Lua. A Lua é um caso anômalo. Quer dizer, em alguns livros dizem que a Terra não é um planeta simples, é um planeta duplo. Porque o normal de um satélite é ter 1/1000 da massa do planeta, não 1/80 da massa do planeta, como no caso da Lua. Quer dizer, o normal é o caso de Io, por exemplo, em que a massa de Io é 1/1000 da massa de Júpiter. Esse é o que a gente deve esperar encontrar mais cedo ou mais tarde nas exoluas, tá certo? Mas coisas muito pequenas, né? Certo. Então, tudo bem, a gente pode comentar sobre isso. Vamos, esteja à vontade. Eu fico aqui até a hora que quiser. Não, porque o que eu fiz é o seguinte, a sua primeira resposta até ajuda ao que eu estava pensando no seguinte sentido. Se você não observa nenhum efeito, ou seja, para você é o seguinte, você não mede
Que é a da viscosidade do... Pela estrela. Isso. Entendeu? Então, quer dizer, a hipótese da existência de um satélite, seja ele milesimal, ou seja ele do porte da Lua, vai naturalmente modificar sei. Mas veja, de qualquer maneira, mesmo a gente ficando mais aqui embaixo, os efeitos de maré são efeitos muito lentos. Quer dizer, gerações são necessárias para se medir alguma coisa. Quer dizer, mesmo que a gente conseguisse medir algumas coisas a mais nos exoplanetas, e mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir, serão necessários décadas ou mesmo séculos para conseguir ver certos efeitos de maré. O efeito mais fácil de se ver é o fato de que o planeta está caindo na estrela. Quer dizer, isso a gente espera, mesmo com os métodos atuais, tá certo? Comparando as observações feitas agora com as observações feitas daqui, não sei, 10, 15, 20 anos, né? Ver que o período da estrela está diminuindo, como se vê nos pulsares, né? Como se vê no caso de pulsares binários, né? Quer dizer, no caso do pulsar binário, como o período é muito rápido, tá certo? E a medida é muito precisa, a gente consegue ver o fato de que um pulsar está, né? Que o componente está caindo no corpo central. Mas no caso de exoplanetas, isso talvez seja possível daqui a 20 anos, comparando as medidas de então com as medidas de agora, mas por enquanto não existe nenhuma medida de fenômeno de maré feita a partir da Terra. Oi, Silvio. Seguinte, há uns 2 anos atrás, você fez um seminário falando de exoplanetas e terminou o seminário fazendo uma comparação do nosso sistema solar, da estrutura do sistema solar, de terem planetas rochosos próximos do Sol e os gasosos lá para fora, e comparou com a estrutura que se via dos exoplanetas que estavam sendo descobertos. E você terminou o seminário dizendo que ninguém entendia por quê. Continua não entendendo. A primeira pergunta é essa, ou se de repente essa visão que você está trazendo, particularmente das marés, poderia justificar o que você finalizou há 2 anos atrás? Não. Não. Não, a diferença entre o sistema solar que a gente tem e os outros sistemas, a gente não sabe por quê. Tá certo? Existem várias equipes trabalhando, tentando entender como se formou o nosso sistema solar. Tá certo? Nós temos, felizmente, até um especialista brasileiro, que é como é que é o nome dele? Um rapazinho lá de Guaratinguetá. Não. Um aluno dele. Agora me fugiu o nome dele. Tá certo? Mas nós não sabemos ainda como se formou o nosso sistema solar. E os outros menos ainda, né? E os outros a gente dispõe de bem menos informação. Silvio, será que vai chegar um momento quando a gente vai ver... Agora a gente vai ver um lado da Lua, né? Será que vai chegar um momento que a gente vai ver um lado da Lua de um lado da Terra? Não entendi. A Lua sempre do mesmo lado da Terra? Isso. Isto é, tudo seria sincronizado? Teoricamente, sim. Ou melhor dizendo, numa primeira aproximação, sim. A rigor, não. Porque existem outros fenômenos que não estão sendo considerados nessa conversa. E, então, o que acontece é o seguinte, e aí é bom porque, se tiver alguns da exobiologia aqui, né, porque às vezes a gente vê essa besteira sendo dita aí, né, inclusive que a Lin, quando esteve aqui, depois eu tive uma conversa com ela, né? A Lua é quem estabiliza o movimento de rotação da Terra. Vocês já devem ter escutado falar isso muitas vezes, que a Terra tem um movimento bem regular por causa da Lua. Mas isso não é bem assim. O que acontece é o seguinte, acontece que a Terra, o movimento de rotação da Terra, é afetado por perturbações que vêm dos demais planetas. Certo? Então, os demais planetas afetam o movimento da Terra. E isso cria um sistema dinâmico extremamente complexo
que tem pontos de equilíbrio estável e pontos de equilíbrio instável. O que acontece é que, quando a gente calcula as frequências com que essas perturbações acontecem, e vê quais são as frequências do movimento de precessão da Lua, a gente vê que existe atualmente uma boa coincidência numérica que faz com que o movimento da Lua esteja muito próximo de um movimento estável. Então, o movimento da rotação da Terra esteja muito próximo de um movimento estável. Porém, daqui a 1 bilhão de anos, e esse é o número que tem sido calculado, 1,0 gigayears, o que vai acontecer? A Terra está rodando cada vez mais devagar. Vocês viram, né, que há 400 milhões de anos um dia durava 21 horas. Daqui a 1 bilhão de anos, um dia vai durar 30, 35 horas. Né? O dia vai ser muito mais longo do que ele é atualmente. Bom, isso vai fazer com que se alterem as frequências do movimento de rotação da Terra. E quando se alteram as frequências do movimento de rotação da Terra, o movimento de rotação da Terra vai sair dessa circunstância de estabilidade que ele se encontra agora e vai passar a ser um movimento de rotação como o movimento de Marte. Marte, por exemplo, tem um eixo que está fazendo assim, mas que pode fazer assim. Marte, de repente, pode ficar retrógrado. O movimento do eixo de Marte é completamente caótico. Né? Então, daqui a 1 bilhão de anos, o movimento de rotação da Terra vai ser um movimento que não vai ter a regularidade que ele tem hoje. Então, a gente vai ver a Lua de vários lugares diferentes, viu? Mas isso vai acontecer muito antes de haver uma sincronização. Tá? Então, o sistema vai ficar muito mais complexo. Mais alguma pergunta? Para encerrar, professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. O senhor mencionou até, não falou em detalhe, mas a gente sabe que a maré não está realmente numa linha reta com a Lua, a maré aqui da Terra, né? Não está numa posição, numa linha reta, ela tem uma certa curvatura, certo? E aí o senhor mostrou o exemplo, acho que, se não me engano, o Corro-7, que tem uma face que está voltada para a estrela e tem um ponto de maior iluminação nessa face voltada para a estrela. Esse ponto de maior iluminação, ele também pode estar deslocado, assim como a maré aqui na Terra em relação a... Pode, mas vai ser... Não nesse caso específico, eu estou dizendo uma possibilidade. Não. Pode e deve, tá certo? Mas deve ser uma coisa, um grau, deve ser uma coisa muito pequena. Tá. Não, eu vi isso, depois eu vou, então, discutir um pouquinho com o senhor, até para entender. Eu vi um estudo, eu não me engano, eu não tenho certeza se foi numa HD 197, alguma coisa assim, que se mapeou essa temperatura da superfície da face voltada para a estrela e estava deslocada a uns 40 graus, mais ou menos. Bom, e eu queria saber se isso teria uma relação com esse efeito de sincronização. Não, lá são ventos. Eu acho que não. No estudo era Não? alguma coisa que eles estavam dizendo que não tinha uma circulação boa na Eu atmosfera. gostaria de ver, porque Depois a o gente que eu discute, vi que era tem só uma essa ideia. deslocação, né? Que eu não trouxe aqui, mas eu já apresentei em várias outras palestras sobre os exoplanetas, né? É que nos planetas gigantes, não nas terras não, porque elas não, seguramente próximo do Sol, da estrela como elas estão, seguramente não tem atmosfera, né? Mas em alguns planetas que se observou, a gente vê o calor sendo levado, né, desta parte para o outro lado. E então a parte mais quente acaba ficando ligeiramente deslocada. Mas aí é por causa de ventos atmosféricos. Esse outro caso eu gostaria de conhecer. Aí depois a gente vê. Depois Bom, você me conta. Tá certo. Mais alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Então vamos Seja à agradecer vontade, mais uma vez o professor. Lembrando que o nosso próximo seminário não será na próxima semana, tá? A gente vai ter um intervalinho, vai ser no dia 25 de agosto, e nós vamos ter o professor Amauri, que vai nos contar um pouquinho sobre a missão Rosetta.